talvez você esteja se apresentando muito menor do que você é. Sim, já parou para pensar nisso? Que às vezes o modo como você está se colocando representa muito menos do que aquilo que você é verdadeiramente. Eu ouvi um episódio do podcast da Thaís Roque, que o nome é Seu Negócio Reflete Quem Você É. E essa frase faz dias que eu estou martelando, trazendo nos meus canais, enfim. Porque ela parece muito simples, mas ela toca um ponto muito sensível para quem é empreendedor e faz alguma coisa. Principalmente para a mulher que lidera, cria, vende, cuida, decide várias coisas de negócios todos os dias. A gente costuma falar sobre posicionamento, sobre venda, mas antes disso a gente precisa se perguntar e esquece, que é o quanto do nosso negócio ainda está limitado por aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Porque assim, seguidamente a gente vê mulheres que são extremamente competentes, experientes, inteligentes, entregam muito, constroem marcas bonitas, atendem cliente, resolve problema, enfim, faz de tudo um pouquinho, mas ainda se comunicam como se elas precisassem pedir licença para ocupar um espaço que já é delas. Elas sabem muito, elas mostram pouco, sabem demais, comunicam pouco. E não adianta, o nosso negócio ele está diretamente ligado àquilo que a gente comunica. Não adianta nós termos visão, mas ficarmos suavizando a nossa voz para não incomodar ninguém. Nós temos autoridade e acabamos nos apresentando como se nós ainda precisássemos que alguém validasse isso. E isso é um problema que ele é até silencioso, sabe? Porque nós mesmas colocamos ele em nós. Claramente a gente olha e diz assim, não posso, não quero, não consigo, ou mesmo sabendo que quer, que pode, consegue, pensa assim, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, como é que os outros vão julgar. A gente sempre precisa esperar mais um pouquinho para estar pronta, esperar melhorar só mais um pouquinho. Olha, eu acho que eu preciso estudar só mais um pouquinho. A gente fica buscando segurança o tempo inteiro. A gente quer mais repertório, mais resultado, mais aprovação, quando na verdade aquilo que a gente tem já é infinitamente superior ao que muitos entregam. Só que enquanto a gente está esperando, o mercado continua não enxergando aquilo que nós somos. A vida, as pessoas continuam não enxergando, porque o nosso negócio ele é um espelho. Se nós temos medo de aparecer, o nosso negócio está aparecendo pela metade. Se nós ficamos duvidando do nosso valor, a nossa oferta se reduz. Se a gente não segura a nossa autoridade, o nosso conteúdo vira informativo e não vira aquilo que nós realmente fazemos. A informação sozinha, ela não constrói confiança, ela não constrói desejo, ela não constrói marca. Não adianta eu fazer conteúdo de valor, vir aqui, colocar um carrossel, etc. Se eu não me posicionar, se eu não aparecer, se eu não souber do meu próprio valor. Às vezes tu até passa um preço e depois tu fica pensando, será que eu cobrei demais? Mas tu sabe que você vale aquilo ali. E aí tem uma coisa que me incomoda, assim, que talvez o nosso negócio ele não esteja pequeno ou por falta de oportunidade, por falta de mercado, mas porque nós ainda nos apresentamos menores do que nós somos. Nós ainda continuamos minimizando a nossa aparência. Sabe, isso acontece com muitas mulheres. Eu tenho conversado muito ultimamente, principalmente nas mentorias, enfim, no dia a dia, nos bate-papos. Teve uma mentorada, teve uma pessoa com quem eu conversei, que ela me disse assim, será que eu realmente valho isso? Será que eu realmente posso cobrar isso? Gente, se nós não acreditamos, como é que o mundo vai acreditar? Na maioria das vezes não é o cliente quem duvida primeiro. Nós duvidamos primeiro. Nós nos reduzimos. Nós consideramos, não vão querer, aceitamos o não antes de ouvirmos o não. E aí vem uma outra frase que eu ouvi dia desses que diz assim, você tem que dar para as pessoas a oportunidade delas lhe dizerem não. Porque o não, quando você vai pedir, você sabe que vai ter um não, você tem um não, ok, mas você está pedindo, você corre o risco de receber um sim. Agora, se eu parto do princípio que não é não e nem corro o risco, eu não tenho nem chance. Teve uma outra mentorada que disse assim, eu consigo fazer isso na minha empresa, mas na minha vida, no meu perfil pessoal, eu não consigo. Eu entendo completamente essa sensação, não é algo natural nós virmos aqui, nós irmos nos expor, nós irmos nos colocar.
Muitas vezes nós temos muito cuidado com a imagem, nós temos medo de incomodar, a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, de sermos julgadas, de parecer que estamos querendo aparecer, que estamos querendo nos sobressair, quando na verdade tudo o que a gente quer é mostrar aquilo para que a gente se prepara, o quanto a gente realmente pode entregar. A gente acaba vendo que quando o assunto não é a nossa imagem, existe mais cuidado, mais carinho, mas com a nossa imagem, com o nosso posicionamento, a gente sempre acha que o outro merece mais, que o outro está mais preparado, que o outro tem mais voz. Só que, na verdade, esse processo está errado. E não é egocentrismo falar sobre isso. Nós deveríamos olhar para nós, para os nossos negócios, com o mesmo respeito e dedicação e mesmo senso de valor que a gente dá para o outro. No final, o principal produto que todos nós vendemos, independente da profissão, independente da área de atuação, somos nós mesmos. No final, o nosso negócio está diretamente vinculado à nossa imagem. Antes de vender um serviço, nós precisamos vender confiança. Antes de vender um produto, a gente vende percepção. Antes de vender proposta, a gente está vendendo segurança. Independente de se eu tenho um produto palpável para vender ou se eu vendo o serviço que eu presto. Tudo passa por nós. Antes de alguém comprar de nós, ele precisa sentir que existe uma coerência naquilo que nós estamos comunicando, nos nossos valores, naquilo que a gente entrega. E com as redes sociais, com a internet, com os carrinhos virtuais, etc., isso fica ainda mais evidente. Porque comprar na internet é um clique, coloca no carrinho e deu. Hoje nós vamos para as empresas e para as lojas e para os estabelecimentos procurando experiência. E experiência vem muito de relacionamento. Relacionamento é o que constrói. Posicionamento consolida. Credibilidade, confiança, principalmente própria, é o que nos coloca no lugar que nós merecemos ocupar. Então a gente precisa parar de pedir licença para ocupar o lugar, de duvidar do nosso valor, de ter medo de colocar preço, porque muitas vezes aquela pessoa que a gente está batendo palma, ela não é mais preparada do que nós, ela é só mais corajosa. E hoje o mundo está cheio de gente que tem pouco conteúdo, mas excesso de coragem, e cheio de gente que tem um monte de conteúdo, mas que ainda acredita que não precisa se posicionar, não precisa aparecer e não precisa vir para cá conversar. Então vamos colocar realmente o valor daquilo que a gente tem, vamos transmitir a segurança daquilo que nós somos, porque é isso que o ser humano precisa mais. Confiança em si mesmo. E as mulheres precisam perder o medo de falar abertamente sobre negócio e dinheiro.